Vamos a mais uma questão agora da Academia de Força Aérea, 2016, versão A. Uma partícula de massa m e carga elétrica menos q é lançada com ângulo θ em relação ao eixo x, com velocidade igual a v0, numa região onde atuam um campo elétrico E e um campo gravitacional G, ambos uniformes e constantes, conforme indicado na figura abaixo. Desprezando interações de quaisquer outras naturezas com essa partícula, o gráfico que melhor representa a variação de sua energia potencial em função da distância d percorrida na direção do eixo x é... Tá, gente? Qual seria o teu ponto de partida aí? Observe que ele quer o gráfico da variação da energia potencial. Energia potencial está associado a forças conservativas. E é exatamente o que nós temos aí. Esta partícula, ela tem uma carga negativa menos q e ela está dentro de um campo elétrico. De acordo com a equação F igual a Q vezes E, lembra? Eletrostática? Se a carga que está se movendo no campo ela é negativa, então a força ela é contrária ao campo. A força eletrostática, então, ela aponta para baixo, contrária ao campo, tem a mesma direção, mas o sentido, no caso, aí é contrário. E essa força é Q vezes E, junto com o peso. Então, na verdade, eu tenho duas forças atuando, o peso e a força eletrostática. Isso garante uma aceleração constante, já que essas forças são constantes, né? O campo é uniforme, os dois campos são uniformes, a aceleração é constante. Então, na direção y, nós temos um MUV. Já na direção x, não temos força. Aceleração é nula. Nós temos, então, um movimento uniforme. E a composição de um MUV em y com MU em x garante que essa trajetória aqui da partícula é uma parábola. A trajetória. Ok? Não sejamos afobados. O que nós queremos é o gráfico. A trajetória dela é uma parábola. Beleza. E aí? Como eu falei há pouco, seria interessante, nesta questão, tomarmos como ponto de partida um teorema que nós não costumamos usar assim diretamente, né? Que é o teorema da energia potencial. A gente tem o costume de usar muito o teorema da energia cinética, né? A soma dos trabalhos é igual à variação da energia cinética. O teorema da energia potencial ele é mais específico. Ele nos afirma que o trabalho das forças conservativas é igual a menos variação de energia potencial. E nessa questão, as duas forças que atuam na partícula são conservativas, que é o peso. Então, você escreveria trabalho do peso mais o trabalho da força eletrostática igual a menos ΔP. O trabalho do peso, a gente tem o costume de falar mgh, escrever mgh, não esquecendo que H é um desnível. Aí a pergunta é, mas qual seria o desnível? Aí você aplicaria para o ponto de partida, né? Obviamente, a partícula sai da origem, para um outro ponto P, qualquer. E o desnível entre a origem e este ponto P seria essa ordenada Y. Então, o trabalho da força-peso ficaria menos mgy. Não esqueça do sinal, tá? Uma partícula está subindo, peso contrário, trabalho negativo. Então, ficaria mgy, o trabalho do peso. E o trabalho da força elétrica, não esqueça que é Q vezes U. Recordou? Onde esse Q, cuidado, não é em módulo. A carga é negativa, então você coloca menos Q vezes U, que é a dTp entre os dois pontos, a origem e o ponto P. O campo, ele é uniforme. Ok? Se o campo ele é uniforme, as superfícies equipotenciais são planos aqui, ó. Obrigatoriamente perpendiculares ao campo. Então, aqui na origem, olha como eu estou desenhando aqui, ó. Eu estou desenhando aqui uma superfície equipotencial. Lá no ponto P, eu tenho outra superfície equipotencial. E a distância entre essas superfícies equipotenciais é exatamente o Y. Então, quando você escreve que o trabalho da força elétrica é Q vezes U, este U
que é a DDP num campo uniforme, é o produto entre o campo e a distância entre as equipotenciais, que no caso é Y. Isso aqui é igual a menos ΔP. Observe que todos os termos aqui são negativos, você multiplicaria por menos 1, e aí escreveria que delta é P. Aqui você pode colocar o Y em evidência, aí você teria mg mais QE vezes Y. Estamos quase lá. A questão é a seguinte, eu quero relacionar delta é P com X e não com Y. Então aqui você teria que substituir Y por X. E como é que você faz isso? Aí, usando seus conhecimentos de cinemática. A trajetória não é uma parábola, não é uma composição de um MUV com MU. Se você souber já memorizado a equação da trajetória, é ótimo. A equação da trajetória, a equação da parábola, é esta aqui, ó. Y é igual a tangente θ vezes x, menos A, onde A é a aceleração, né? X quadrado sobre 2V0 quadrado cosseno quadrado de θ. De onde é que vem essa equação? Se você não lembra, essa equação ela vem da fusão da equação do movimento uniforme com a equação do movimento uniformemente variado. Você escreve a equação de mu, isola o tempo, substitui na equação de μv e você chega na equação da trajetória, ok? Então você pega esta equação da trajetória e substitui aqui na equação do teorema. E aí nós temos que delta é P vai ser igual a mg mais QE vezes y, que é tangente θx, deixa eu colocar aqui entre colchete, menos ax quadrado sobre 2v0 quadrado cosseno ao quadrado de θ. Bem, basicamente já chegamos no resultado. Dá para você perceber que a variação da energia potencial em função da distância d, que é esse x aqui, ó, vai dar uma função de segundo grau. Aqui o termo é negativo, isso garante que é uma parábola côncava para baixo, tá? Mas, se você quiser dar uma continuada aqui, a matemática nos garante o seguinte. Isso aqui tudo é uma constante. Isso aqui também é constante. Isto aqui é constante. Isto aqui é constante. Então, na verdade, você poderia até escrever assim, se quisesse, que o delta é P, né, é igual a uma constante vezes x, K' vezes x, onde esse K' seria esse produto mg mais QE vezes tangente θ, menos K duas linhas x quadrado, onde esse K duas linhas seria o produto mg mais QE vezes A 2V0 quadrado cosseno quadrado θ. Então aqui, gente, pronto. Isso aqui implica, tá? Se eu for relacionar aí um gráfico, a variação da energia potencial no eixo Y e esse X aqui, né, no eixo das abscissas, aí eu tenho uma parábola côncava para baixo, então isso garante que a alternativa correta é a alternativa B. Tá uma questão muito boa, como eu falei para vocês, questão interessantíssima, que envolve aí os conhecimentos também da parte de mecânica, né? Teorema da energia potencial, trabalho do peso, trabalho da força elétrica. Fantástica questão. Questão muito boa, tá? E vamos lá, vamos continuar estudando, tá certo? Que o sucesso é garantido, ok? Um grande abraço.